O Campeonato Nacional de Xadrez de Moçambique, edição 2023, decorreu em finais do mês de janeiro deste ano e, sem surpresas, consagrou Vânia Vilhete e Donaldo Paiva como os campeões em femininos e masculinos, respectivamente. Para a Vânia, o campeonato serviu também para aumentar um pouco do seu rating, tendo saído com mais 10 pontos e fez 8,5 pontos em 9 possíveis. Apenas perdeu pontos na primeira rodada quando enfrentou a chinesa André. E a partida que trago para vocês decorreu na terceira rodada quando enfrentou a Nuzela Zacarias. Após a vinheta, as incidências dessa partida. Nuzela Zacarias de Brancas abriu com o peão do rei e enfrentou a defesa siciliana da Vânia. E aqui a Nuzela surpreendeu com o lance bispo C4, indo para o ataque Bowler, ao invés das variantes principais, como a siciliana fechada, aberta, ou então uma anti-siciliana, como a Alapim. A Vânia não se impressionou, seguiu com E6, preparando para desenvolver a ala do rei e assim proteger o seu rei. Cavalo C3, cavalo C6, D3, sem medo de perder o bispo de casas claras. Mas a Vânia não se preocupou com o bispo, seguiu D6, cavalo F3, cavalo F6, ambas priorizam o desenvolvimento de peças. A3, agora não vai mais perder este bispo. Bispo E7 e no lance 7 as duas protegeram os seus reis. H3, um lance profilático para evitar as entradas de peças na casa de G4. A6, a Vânia faz o mesmo. Cavalo E2, Nuzela manobra o cavalo para a ala do rei e quem sabe alguns temas de ataque nesta ala. Dama C7, a Vânia já se prepara para desenvolver o bispo e assim conectar as torres. Bispo D7 e a Vânia já começa a incomodar as peças da Nuzela e assim ganhando um tempo para poder desenvolver o seu bispo. Cavalo G3 e a Vânia segue arrumando as suas peças. A torre agora está centralizada e a Nuzela faz o mesmo. Torre E1. Torre de A C8, desenvolvendo a última peça que faltava, quando a Nuzela faz o torre E2 com o objetivo de dobrar na coluna E. E a Vânia ganha espaço na ala da dama. Dama E1, fazendo a dobradinha na coluna E. A posição continua fechada. As duas priorizaram o desenvolvimento de peças e a sua alocação em melhores casas, para depois então chegar à abertura de linhas, que tardou um pouco. Seguiu o B4, o primeiro contacto entre peões, e antes da ruptura veio o bispo C4, cavalo D7 e agora sim A por B4, A por B4 e temos uma coluna aberta que no momento está dominada pelas brancas. C3, propondo mais uma ruptura, mas antes cavalo de D E5, ameaçando quebrar o par de bispos e além disso ameaça estourar as defesas do rei. Então a Nuzela trocou os cavalos e não defendeu o bispo, seguiu o C por B4 e a Vânia aproveita então quebrar o par de bispos e após a retomada do cavalo, a Vânia retoma o seu peão. Tem uma proposta de troca de peões, mas a Nuzela percebeu que pode ganhar o peão de graça, defendendo o peão de C e o peão de B não tem defesa. Então a Vânia vai para o esperneio, ataca a torre, mas não tem jeito, este peão vai acabar caindo. Dama C6 que captura o peão de B. Nuzela está agora com um peão de vantagem, além do peão passado. Vamos ver se ela consegue capitalizar essa leve
vantagem. D5, a Vânia precisa quebrar esta estrutura para isolar o peão de B e assim tentar atacá-lo. A Nuzela faz o F3 e a Vânia não perdeu a oportunidade. D por C4, B por C4 e agora vai procurar mobilizar suas peças para atacar este peão isolado. E na verdade, após o bispo A6, não dá para defender mais este peão. Tanto é que a Nuzela fez o bispo E3 e antes de tomar o peão, bispo E7 que ataca a torre, que vai para B8 atacando a dama e agora sim caiu o peão. Recuperando o equilíbrio material, mas muito mais do que isso, as peças da Nuzela estão muito restringidas na defesa ao rei. E isso é uma desvantagem estratégica. Dama A4, a Nuzela ameaça ganhar o bispo e a Vânia contra-ataca o cavalo indefeso. E assim trocaram as peças. Segundo a avaliação das máquinas, a posição está equilibrada. Tem ainda a proposta de troca de damas, que inclusive era a melhor jogada para a Nuzela. Entretanto, a Nuzela cometeu a gafe da partida, bispo D2. E este lance custou a partida, marcando checkmate em 8 lances. E o primeiro lance da sequência é o dama D4 cheque. Não pode cobrir o cheque porque tem aqui uma sequência de checkmate. Teria que entregar as peças todas e não iria evitar o checkmate. Então a posição já está mesmo perdida, mas não foi esse o lance jogado pela Nuzela. Após o dama D4 cheque, o rei tem apenas as casas de F1 e H1. Rei H1 é o lance que retarda o mate, mas a Nuzela fez o rei F1 e aqui a Vânia viu uma sequência de checkmate que inclui um lance brilhante que sacrifica a torre, porque se tomar não vai evitar o checkmate. Teria que entregar a torre, mas aí o checkmate é inevitável. A Nuzela não aceitou o sacrifício, cobriu o cheque, mas aí antecipou então o mate e assim terminou esta partida. E só por curiosidade, se o rei fosse para a casa de H1, teria mais um lance brilhante, o sacrifício de dama, porque após capturar tem também uma sequência de cheque mate. Aqui vai ter que entregar a dama. Então, de qualquer forma, a posição levou para uma sequência brilhante. Ou seja, a casa desmoronou após o bispo D2, quando tinha a opção de trocar as damas e manter o equilíbrio. Vamos ver a precisão desta partida. 91,1% para Vânia Vigliete, 10 pontos percentuais acima da precisão da Nuzela. Com direito a um lance brilhante, que foi o sacrifício da torre no final da partida, com aquela sequência de checkmate, e a capivarada da Nuzela, que originou o lance brilhante, foi então o bispo D2, quando tinha a opção de trocar as damas. E assim termina este vídeo. Não saia do vídeo sem deixar a sua curtida. Até o próximo vídeo.